Olá, sejam muito bem-vindos ao meu segundo vídeo deste canal. Este que é um projeto um projeto de conteúdo autoral que eu estou realizando, seja aqui no YouTube, como também lá no meu Instagram, @eumarcelorp, Marcel com dois L's. Esse projeto é um projeto que eu faço, que eu sempre trago algum tema que eu estou estudando no momento. Então, hoje vamos falar sobre gerenciamento de crises, usando como guia The Office, um episódio de The Office que eu vou falar daqui a pouquinho mais. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou, então, compartilhar minha tela para que assim a gente consiga entender. Eu vou comentar o episódio em si, os acontecimentos do episódio e fazer nele uma análise na visão de relações públicas. Esqueci de falar, sou formado em relações públicas, também sou formado em produção publicitária e costumo falar tanto, claro, de relações públicas, também falo de gestão e também marketing, comunicação digital, tudo que envolve esse universo, além também de redes sociais. Então, se você gosta desses assuntos, se inscreve no canal e deixa o like. Bom, vamos lá. A primeira, o guia, eu vou usar então dois materiais. Um é o episódio de The Office, que é o episódio 3, o episódio 2 da terceira temporada, que tem uma crise acontecendo. Eu vou contar direitinho como que ela acontece. E um dos materiais acadêmicos que eu vou usar é um artigo deste livro, Obtendo Resultados com Relações Públicas. É um livro organizado pela Margarida Kunsch. Ele é de 2007. E o autor do artigo é o Valdomiro Carvas Júnior. O nome do artigo, né, é importante falar. Deixa eu até pegar ele aqui. Relações Públicas no Gerenciamento de Crises. É o capítulo 19 do livro. E então vamos lá. Então primeiro eu vou começar narrando o episódio. Né? Na última coisa para falar deste livro aqui, por ele ser um livro, a segunda edição, aliás, é de 2007. Eu acredito que o livro tenha sido escrito um pouco antes que isso. Mas um momento legal, uma coisa legal a frisar, é que esse livro é um livro mais tradicional da área de relações públicas, porque ainda não inclui as relações públicas digitais. Alguma coisa ou outra, aqui que vocês vão ver na história, mudou a forma como que a gente reage, mas as bases, a forma como que a gente comunica uma crise, como que a gente conduz uma crise, algumas coisas mudaram, mas a base ainda está aqui, ainda tem muita coisa de valor que dá para tirar daqui e que veio e que faz parte da história das relações públicas. Ok? Bom, o episódio começa com o Kando dentro da Dunder Mifflin, que é uma empresa de papéis. E o episódio já começa com o Michael falando: nós temos uma crise. O que aconteceu? Um ex-funcionário, insatisfeito com a empresa que estava saindo, colocou uma imagem obscena em vários pacotes que foram enviados para vários clientes. Então, eu acho que eram cerca de 400 resmas de papel, uma grande quantidade vazou e não teve, e a empresa em si não percebeu. Foram os clientes que perceberam e que começaram a reclamar, acharam aquilo um absurdo, e porque eles tiveram problemas em cascata, né? Então vários papéis tinham essa imagem obscena de dois desenhos numa relação erótica. E aí esse é a premissa do episódio. Uma coisa legal de frisar é que essa é uma crise envolvendo produtos. Vou até o finalzinho aqui, porque Saf Karawi, uma grande pesquisadora da USP que fala sobre comunicação digital e também sobre crises, ela um dia comentou sobre os tipos que uma empresa pode ter de crise, tipos de crise que uma empresa pode ter. Ela disse os seguintes: então, crises naturais, então que envolve fenômenos naturais, né, da natureza, etc. Crise com produtos,
crises de má administração, crises de malevolência, atentados, boatos, falsificação e crise de confronto. Aí, no caso que a gente vai falar, que eu vou falar hoje, é justamente esse segundo, crise com produtos. Por quê? Assim como no episódio mesmo, eles falam que o Creed, ele é responsável pelo controle de qualidade. E ele que deveria checar se esses papéis estão no padrão de qualidade esperado pela empresa, que é tudo isso, que é da onde que veio essa crise, onde que a crise se originalizou. Muito bem. O episódio segue lá, o Michael, então, como o chefe, né? Ele fala das diretrizes, ele começa bem, então, já começando a análise, ele começa bem, ele fala para 2 funcionários, o Jim e o Andy, para irem pessoalmente pedir desculpas a um cliente. Isso é algo muito interessante, porque é uma forma de mostrar que você é atencioso ao seu cliente. Então, era um dos maiores clientes, né, um colégio que compra papéis, sulfite, etc. E ele fala, esse é um cliente-chave, eu gostaria que vocês fossem lá pessoalmente e pedissem desculpas em nome da empresa. Né? Então, até aí, foi algo bom, porque é um relacionamento que espera a compreensão, né? É um relacionamento que vai contar muito com a reputação, né? Porque eles tiveram até ali o relacionamento. Digamos que seja um cliente que está lá comprando com eles há 8 anos já. Então, uma das coisas da crise é que você conta também com o que você construiu até ali. É a sua reputação até ali. Né? Então, se for um episódio isolado, pode ser que o colégio ceda e não aumente essa crise e você perca clientes. Né? Muito bem, então até aí a ação do Michael Scott estava tudo certo, beleza. Aí começam os problemas. Olha lá, então eu quero que você vá até a escola em pessoa. Beleza, isso aqui é uma forma legal de estreitar relacionamentos, ainda mais no momento de crise. Aí ele começa... aí ele chama a Pen, que é a recepcionista, e fala, eu quero que você se encarregue da entrevista coletiva. Esse é um ponto interessante, porque é uma das formas... Opa, peraí, desculpa. Peraí que eu perdi aqui. Quero que você se encarregue da entrevista coletiva. Bom, a entrevista coletiva, ainda mais coletiva, ainda mais quando a entrevista coletiva, eu acho que vai muito do tamanho do seu problema, o tamanho do seu impacto que você causou. Né? E não era um impacto tão grande assim, até porque a Dunder Mifflin não é uma empresa tão grande na cidade que a série representa. Então já começa aí, eu quero uma entrevista coletiva. Porque uma das coisas das crises também é que você trazer visibilidade ou não para a sua empresa nesses momentos é algo que tem que ser pensado, é algo que tem que ser estratégico. Se é um problema menor, pode ser que você não precise ter uma entrevista coletiva, pode ser que você precise apresentar um pedido de desculpas, um comunicado, uma nota, para os stakeholders que foram lesados, entre outras coisas, mas uma entrevista coletiva é algo quando tem uma demanda disso, né? E na verdade não, na verdade o Michael aqui ele estava sendo mais, como é que eu falo? Grandioso, se achando muito grande para tal feito, então, né? Colocando uma entrevista coletiva e do jeito que ele vai fazer aqui, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Porque esse é um dos pontos também da crise. Desculpa, desci de novo aqui, mas esse é um dos pontos da crise. A visibilidade tem que ser algo estratégico também. Se você vai
organizar uma entrevista coletiva significa que você já está sendo visto e você quer concentrar esses jornalistas que estão em busca da sua história e de explicações. Então, essa é uma das formas de se fazer uma entrevista coletiva. Junta todos no mesmo espaço e tempo, para que ali você dê os seus pronunciamentos oficiais através de um porta-voz que esteja por dentro do acontecimento, que tenha uma sensibilidade e saiba falar com o público, saiba lidar com pressão, porque perguntas, ainda mais em momentos de crise, a imprensa está mais atiçada por natureza por aquilo lá, porque afinal tem stakeholders ali que foram lesados, sejam clientes, seja associações de bairro, alguma coisa que a sua empresa fez e que impactou essa tal crise. Muito bem. Aí ele fala uma das frases aqui, uma das justificativas do porquê que ele está fazendo isso, né? Que a série usa esse formato de documentário falso, né? Então é o momento que ele para falar com as câmeras e se explicar. Aí ele fala aqui, quando uma empresa se ferra, a melhor coisa a se fazer é uma entrevista coletiva. Alerte a mídia e aí você controla a história. Espere eles descobrirem e a história controla você. Sim, a falta de informações oficiais, a falta de informações institucionais é prejudicial aos públicos, aos demais públicos. Porque aquela coisa de que a própria empresa é a que mais tem que saber sobre a própria empresa, sobre o que está acontecendo ali. Por isso que nas crises se busca muito por informações. E se responder a 3 perguntinhas básicas, acho que não está aqui nesse slide, eu vou tentar puxar de cabeça, mas o que aconteceu, por que aconteceu, e o que está sendo feito para corrigir isso que aconteceu. Se não me engano, eram essas 3 perguntas. Ou seja, está por dentro do que a empresa causou ou do que ela está envolvida, não necessariamente ela causou, mas tem ligação ali, e trazer isso de forma oficial, de forma institucional, de forma de comunicados, entrevistas e outros meios, que a gente vai falar mais para frente. Então, tem casos assim, que a mídia chega primeiro ao local, digamos que tem uma crise, uma companhia aérea, companhia aérea, acho que é um dos exemplos clássicos de gerenciamento de crise, tá? Avião e companhias aéreas trabalham com um gerenciamento de crise num nível bem alto de dificuldade, mas também são umas que recebem mais investimento e pessoal qualificado para lidar. Então, esse é um exemplo, mas felizmente não lidamos com isso. Não é toda empresa que lida com isso, ainda mais nessas proporções, tá? Então, fazendo esse disclaimer aqui, vamos voltar aqui. Bom, ele falou isso, aí ele convoca a tal a coletiva de imprensa, entrevista coletiva, né, de imprensa. Essa parte é uma das mais engraçadas, porque, bom, vou contar primeiro o que aconteceu aqui. Chega lá o Dwight recepcionando a imprensa, e ele já chega falando, você deve ser do Washington Post, que é um grande jornal. E aí ele fala, não, eu sou do Scranton Times, um jornal menor, pequeno, que não é de uma grande cidade, que cuida de várias editorias, né? Repara, lá do Levi, ele é o Chad, cuida de tal editoria, cuida de notícias de última hora empresariais, e cuida também de hobbies. E o Dwight vai lá e julga. Ele fala, meu Deus, não acredito que eu tô... Cara, é uma coisa muito feio fazer isso. Julgar a sua pessoa ali, o seu interlocutor. Porque ele é a pessoa que vai transmitir a mensagem. Então, não importa qual o tamanho do jornal, a relevância ou
ou exatamente a segmentação, você tem que ter uma qualidade no atendimento a ele ali, de forma, de forma imparcial. Você tem que ser respeitoso com todos os veículos de informação que você tem, independentemente do formato. Bom, aí já começa a achar graça disso, porque o Dwight estava querendo, entendeu? A questão que ele estava querendo era um grande convoque, faça um pronunciamento público. É tudo aquela coisa grandiosa para uma crise não tão grande assim. E aí, então, ele já começa com essas, com essas ações. Bom, depois disso que ele fala assim, o Dwight faz um cartão, um crachá só para ele. A empresa tem um andar só. Ele faz um crachá de nível de segurança. Você recebeu liberação de segurança nível 3, ele faz um crachá. E ele fala que, mas não se entusiasme com isso, porque esse nível de segurança aqui vai até nível 20, então não fique tão animado com isso. Eu achei muito engraçado, porque nesse livro do Obtendo Resultados com Relações Públicas, o autor do artigo tem uma frase que é justamente assim, de que nas situações de crise, é claro que vamos também dar esse recorte, estamos falando de 2007, e essa foi a realidade por muito tempo, hoje já é um pouco mais diferente. Mas lá no próprio livro ele fala disso, de que essa identificação da imprensa é importante quando você faz algo nas dependências da empresa. Aí ele fala, dependendo das características de atividade das empresas, deve ser oferecido um crachá de imprensa, que dá direito de circulação somente em determinadas áreas, né? E eu acho que essa também é uma questão que prédios comerciais hoje já tem bem resolvida essa questão, que é a questão de se identificar, falar qual andar você vai, qual empresa você vai, se vai falar com uma pessoa em específico, já dizer o nome da pessoa com quem você vai falar, dentro de uma empresa, dentro do prédio comercial, para que assim você tenha um certo controle do, da gestão de pessoas que estão passando pela empresa. Né? Isso envolve segurança de todos os aspectos, segurança patrimonial, segurança até do próprio pessoal da imprensa, se ele entra numa parte da imprensa que seja uma fábrica, que lide com materiais perigosos, esse também é uma forma de controle e de segurança de ambas as partes. Então, começamos com esse, né, comentário aqui, dessa associação. Bom, e aí começa a coletiva de imprensa. Só veio ele de jornalista. E o Michael começa seu pronunciamento, tem um outro momento da frase que ele começa a falar de forma formal. Eu lembro até que o discurso dele parecia até de presidente, de quando assume o cargo e fala aquelas palavras todas formais, todas numa linguagem super oficial e tudo mais. Mas aí, beleza. Aí tá lá o cara com a cara empurrada, o jornalista ali, né? Beleza, tô aqui cobrindo essa, esse acontecimento, tá bom. E aí vem o Michael Scott falar, em nome da Dunder Mifflin, eu gostaria eu gostaria de dizer que a Dunder Mifflin realmente se arrepende desse incidente lamentável, ok? Tudo, esse é um pronunciamento oficial que um porta-voz está fazendo, até aí tudo certo. E aí entra o lado que é o lado, e aí eles chamam uma cliente também. Essa aqui é uma cliente que eles chamam para que esse seja um ato ali, que seja algo simbólico ali da empresa, no pedido de desculpas. Então, ele está pedindo desculpas a essa cliente, falando pedindo em nome de desculpa de todos os clientes ao falar com ela, né, sendo algo representativo aqui. E como gesto de gratidão, ou seja, ele já começa com uma outra coisa, porque a pessoa ainda não se desculpou, e ele já tá, gesto de gratidão aqui de você ter me desculpado, ele já assume isso. Ele oferece um cheque. Eu gostaria de presenteá-la com esse cheque simbólico de 6 meses de papel grátis. E tudo isso, claro, uma surpresa, ela descobrindo na hora, etc. E esse é um dos pontos da série que eu acho muito. Que a série ganha muitas pessoas nisso, no quesito de humor, que é o lado
espetacularizado do Michael. O Michael é uma pessoa que entende como é uma coisa de grandeza, de que ele não quer só um pedido de desculpas, ele faz isso de forma espetacularizada. Então olha o tamanho desse cheque, primeiro olha o tamanho desse cheque. Ele chama uma cliente que passou por isso, passou por esse problema com o papel, com o recebimento ali, para um ato público e com a presença da mídia. Então, essas são uma das grandes coisas que ganha no episódio, dele ser essa pessoa. Ele já entrega o cheque lá, beleza? E já dá a postura, já dá a postura que ele deseja. Vamos considerar esse assunto encerrado. Enquanto que a cara dela é essa daqui, de que, ei, eu ainda não te desculpei, você tá aqui me chamando para esse ato aqui, tudo na frente da mídia, na frente de outras pessoas, para que eu desculpe. E a mulher não desculpa, ela fala assim, eu poderia ter perdido muitos clientes. E aí entra uma das coisas que é uma das uma das coisas que é comentada na literatura de relações públicas sobre gestão de crise. Bom, então, primeiro, o Michael estava dando como certa o aceite aqui do cheque pela cliente, conduzindo aqui de uma forma sem sensibilidade, né, só pensando nele mesmo, no ato público de engrandecimento que isso ia dar a ele, né, depois, porque essa é uma das coisas da crise também, né? A crise tem crises, claro que tem diversos tipos de crise, e eu não vou falar exatamente das crises que envolvem crimes, tá? Crises que envolvem crimes devem ser tratadas na justiça e não tem relações públicas que lide com isso. A questão de crime se lida com a justiça e são outros acontecimentos, né? São algo mais particular. Aí uma das coisas que eu queria comentar daqui é esse momento aqui, né? A imagem era de a imagem que foi veiculada em um monte de papéis lá que vazou por esse ex-funcionário, era a imagem de dois personagens animados fazendo sexo. E aí vem o Dwight fazendo uma coisa que isso aqui, posso frisar que o sexo parecia ser consentido, porque os dois estavam sorrindo na imagem. Ambos os animais estavam sorrindo na imagem. Cara, isso daqui é uma das coisas que não acontece desse jeito, assim, mas que é um dos problemas de porta-vozes, que é explicar o inexplicável. Não se tenta responder ou corrigir algo que já não deveria ter sido feito. É muito legal porque que a série foi para isso daí e aí começa a ir pro lado do absurdo, né? Ei, não, eu entendi que tem dois animais, é uma cena obscena e tudo mais, mas se você não e falar isso, que o sexo parecia ser consentido, não ajuda muito. Aliás, piora, porque você vai aumentando ali a sua bola de neve do problema. Continuando a história, a cliente dá o posicionamento dela, né? Repara como que esse é um dos problemas de você ao buscar uma visibilidade num momento delicado, né? Ainda mais quando não se precisava de tal visibilidade, ou se não tinha tanta atenção a isso, né? A atenção, as pessoas, não era uma crise generalizada de imagem, etc. Porque, se eu não me engano, nem atingiu todos os clientes da Dunder Mifflin. Essa é uma questão empresarial interessante também, quando você não está sendo atingido por todos, mas que o seu envolvimento, o jeito que você lida com essa crise, pode contagiar as pessoas que tiveram uma boa experiência, porque elas vão ouvir que outros clientes tiveram uma experiência negativa e vão ficar com o pé atrás com você. E você vai ter deixado percepções negativas por conta das suas ações. Isso que uma empresa deve buscar não fazer. Continuando com a história, a cliente fala, acho que você deveria se demitir. E esse é um dos melhores momentos do episódio, porque ela toma lá, é um ato público, é um ato simbólico, que o Michael achava que tinha o controle da situação aqui, papapá, vou dar esse cheque aqui, ó, 6 meses grátis, tá tudo resolvido e eu vou sair por cima como um grande herói.
E a cliente fala assim, não, eu acho que você, como chefe dessa instituição, deveria se demitir, deveria, em nome desse erro, em redenção, que é redenção a palavra, se demitir. E o Michael não quer se demitir, é claro, ele é muito egoísta e ele não quer se demitir. Então é nesse momento que o Michael perde o controle e xinga a cliente, começa a falar, não foi erro meu. Isso é uma das coisas muito feias também de se fazer, de que o problema é da instituição. Você, como porta-voz, se está representando a empresa, o erro foi seu também. Você continua ao lado da empresa e não começa a terceirizar a culpa, ainda mais para funcionários que estavam sob a sua gestão. Na maioria dos casos, tá? Então, o Michael perde controle e aí entra a questão emocional de que... Deixa eu ver onde eu deixei... Tá aqui, ó. Envolve um envolvimento emocional, né? E nesses momentos de crise, que você é o porta-voz, cabe a esse porta-voz, primeiro, conhecimento de todo o cenário, entender tudo o que aconteceu, saber os valores que a empresa prega, lembrar da reputação da empresa que ela tem e trazer essa história, trazer essa narrativa da visão institucional. Sem um envolvimento emocional, entendeu? Deixa eu dar o contexto aqui, né? O livro ele fala que é recomendado que a coordenação dessa crise fique a cargo de um profissional RP externo à empresa. Eu acho isso um pouco não provável em muitos casos. Sim, tem casos que tem, mas, enfim. Dessa forma haverá condições ideais para desencadear ações necessárias sem envolvimento emocional, que foi exatamente o que o Michael teve. O pragmatismo deve prevalecer nessas horas, porque mesmo que a situação, que as perguntas dos jornalistas, ou uma cliente, o comentário de uma cliente, seja quente, seja forte, ainda assim deve haver um pragmatismo e numa tentativa de você se manter ao que você ia dizer, de se manter as ações que você disse que iria tomar, ou de que está considerando, né, ainda está vendo as ações que você vai tomar, mas que você se mantenha e não se deixe levar pela emoção, porque é um dos momentos muito... a gestão de crise é um dos momentos bem sérios, né, da comunicação e da imagem e da reputação de empresa. E as respostas devem ser dadas de modo calmo e inteligível. Ou seja, não deixar a interpretação, não deixar que a sua resposta dê margens para a interpretação. Os comunicados, quem faz a redação das notas oficiais, comunicados oficiais, não deve deixar margem para interpretações. Então, se você disse que está tomando tal atitude, tente ver se você explicou o que está sendo feito. Tem que ser de forma clara, não dá. Ainda mais nesses momentos, porque as pessoas já não estão ao seu lado. A maioria das vezes, essas crises, as pessoas já não estão ao lado da corporação. Então é isso, de que é isso. Então cabe que a pessoa entenda, né? Não deixe margem para interpretações e continuar sendo pragmático no que você tinha a dizer. Bom, depois que o Michael perde o controle, um momento, um dos melhores closes, que o Delphi também é uma série que é de caras, né? É das reações. Esse, pra mim, acho que é um dos melhores momentos do episódio, porque quando o jornalista que tava lá, tô só cobrindo esse caso aqui pequeno, né? Começa a marcar tudo, é sensacional. A gente vira cúmplice disso, de entender, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? As coisas estão aumentando. E o Michael e o Dwight lá não percebem. E aí, como eu disse que o Michael xingou a cliente xingou o Michael,
o jornalista segue anotando ali o que está acontecendo ali. E esse aqui é a mulher falando, ok, isso é loucura, e eles estão discutindo, e o jornalista todo feliz lá, anotando. Até que chegou o ponto em que o Michael expulsa a cliente da qual ele estava pedindo desculpas e entregando um cheque e tentando ali manter um relacionamento. Esse é um dos pontos também de que a cliente estava lá para que a relação continuasse de alguma forma. E se era possível continuar, você estava vendo isso. Se ela aceita, ela foi chamada para ver se aceitava as desculpas, se estaria ali do agrado dela, etc. E ele faz o oposto, né? Ele termina já emocionado e fala: você pode dar o fora daqui. E isso foi um símbolo de como ele trata, foi representativo de como ele trata as clientes. Ele pode não tratar todos os clientes dessa maneira, todos os clientes ou as clientes dessa maneira, mas repara como que num ato que ele quis que fosse simbólico, espetacularizado, ele deixou algo horrível. Tipo, expulsou, eu não quero saber de você. Deu fora daqui. Expulsou ela da própria empresa que estava ali. Bom, teve esse envolvimento emocional, a resposta não foi dada de forma calma nem inteligível. E aí uma das frases que é justamente também desse artigo do Valdomiro, pelo livro organizado pela Margarida Conte. A mídia vem buscar informações. Cada jornalista está querendo captar algum tipo de emoção, que deve refletir numa boa matéria para ajudar a vender jornais e revistas e aumentar o nível de audiência. Ou seja, ter uma história. Uma história não se faz só de fatos. Os jornalistas também tentam captar os sentimentos dos envolvidos, os sentimentos das partes. Então, por isso que o jornalista vai às ruas ouvir o que as pessoas estão achando. Por exemplo, o jornal, saindo um pouco desse exemplo, mas indo para um rápido exemplo de um jornal local. Por que os jornais locais vão até as ruas perguntar como está o atendimento dos hospitais? Porque ele quer captar as emoções dos envolvidos ali das partes, né? Se tem alguém sendo lesado e tudo mais. E aí você coleta depoimentos das pessoas, e as pessoas costumam falar o que estão sentindo, falar como que aquele serviço oferecido está sendo bom ou ruim para ela. No caso dos hospitais públicos, né, e tudo mais. E é exatamente esse é o papel de contar uma história. E aí ele busca algum tipo de emoção que deve refletir numa boa matéria e assim aumentar níveis de audiência. O jornalista do jornal pequeno adorou. Olha a cara dele aqui nesse momento. Um dos melhores momentos, que só não olhava, só não, olhando para o que ele está fazendo, você já percebe que ele está adorando o que está acontecendo ali. Aí o Michael fala: você anotou tudo isso? E ele: tudo. Anotei tudo. Pode deixar. E ele vai trazer os fatos do jeito que foi, né? De que uma crise pequena foi transformada em algo muito, muito maior do que precisava ser. Muito bem. Deixa eu tomar uma água. Nesse momento, chega a Pen e ela fala umas frases que eu já ouvi na faculdade, de que muitas crises desaparecem em 1 ou 2 semanas. Porque são acontecimentos, ainda mais quando são acontecimentos pontuais, que têm uma origem ali explicada, de que foram tomadas atitudes a respeito, essas crises desaparecem, isso é verdade. E acaba que no todo da empresa, a reputação dela não fica tão prejudicada. Claro que faz parte da história, aquilo vai fazer parte da história dela, sobre como ela lidou com aquela crise, por que ela passou aquela crise, o que ela faz para que aquela crise não aconteça mais. Isso faz parte da história, né, da memória organizacional, mas essas crises somem. E você volta a uma certa naturalidade nas suas atividades, na maioria dos casos. A Pen fala isso, a sensata, né? Claro. A sensata da série, né? Graças a Deus que a gente tem ela. E
Não, Michael não. Ele continua falando, não, eu tenho que cumprir o meu papel aqui. Ele começa a se preparar para um depoimento público em vídeo. Ai, meu Deus. E o Dwight puxa saco, vai lá, começa a passar lá aqui, olha, cara, ai, meu Deus. Então tá. Se eu pudesse, aí. E ele começa a falar um depoimento, olha os símbolos, né? Coloca uma bandeira dos Estados Unidos atrás, coloca. Tentar alinhar os valores, né, das pessoas. Acho que é um pouco disso, né? De que o que tem na mensagem, né? Tem na mensagem de desculpas, no pronunciamento. Você tenta. O que acontece no pronunciamento de. No pronunciamento é que você tenta alinhar os valores do que você acredita e que você quer passar e de que você deseja que as pessoas percebam de você, alinhadas com o que a pessoa acredita. Então, nos Estados Unidos, essa coisa do patriotismo aqui, a bandeira atrás, então, são alguns símbolos que estão sendo deixados. E a gente acha que ele vai fazer um bom pronunciamento, de que ele vai pedir desculpas e tudo mais, mas não, ele vai retomar um assunto que é da demissão dele, porque a mulher, lembra que a mulher pediu demissão? Né? As pessoas já estavam até esquecendo, e aí chega no momento que ele fala, se eu pudesse lhes deixar com um pensamento, aí as possibilidades do que ele poderia ter dito eram várias. Era de que a Dunder Mifflin tem a sua história para apoiá-la, de que esse não é o jeito que ela acredita e o jeito que ela trabalha. Ele poderia ter falado também que ações foram tomadas, e, entre outras coisas, mas não, o que ele vai falar é, se eu pudesse lhes deixar com pensamento, lembre-se, não fui eu. Não fui eu que fui responsável por isso, então não vou me demitir. Entendeu? Deixou no ar o ponto da demissão, que na verdade não estava sendo levado em consideração, e é isso que ele faz com que aquilo vire um assunto, né? De que aquilo vire uma ideia. E ainda o fato de não falar que não fui eu também envolve uma falta de esqueci a palavra, de coletividade que você tem com a sua empresa. Isso pode gerar uma crise interna com seus próprios funcionários. Porque se você tem um líder que fala assim, não fui eu, e que não está do seu lado, e joga você para os leões, em vez de ser o porta-voz, entendeu? Pode surgir uma crise com os próprios funcionários. Você vai ter funcionários insatisfeitos. E claro que ele faz essa mensagem em vídeo, falando, não fui eu, que, meu Deus, me quebrou na hora que ele falou isso. Claro, opa, eu quero garantir meu emprego aqui, não, claro. Ele fala também que a minha ausência nessa empresa vai prejudicar meus colaboradores, vai prejudicar os negócios e principalmente vai me prejudicar. Sabemos, né? Muito bem, muito bem. Aí termina o episódio. Não, acho que não tem mais nada a relatar. E aí que eu vou trazer um pouco mais, agora neste momento, as ações que as relações públicas as ações que poderiam ter sido feitas nesse momento. Deixa eu aumentar. Contra mais. Para ficar maior aí na tela. Por que uma das coisas que pensa muito, que a gente, enquanto relações públicas já ouviu bastante, é de que relações públicas, só o pessoal de gestão de crise age só quando o incêndio está acontecendo. E que ele serve só para apagar fogo. Não, porque antes de uma crise tem vários pontos que podem ser desenvolvidos para que a crise não ocorra, ou de que, quando ocorra, possa se lidar da melhor forma possível, mitigando riscos. Esse é um dos objetivos. Dá para dividir esse momento em três coisas, né? O pré-crise, o que se faz no pré-crise, o que se faz na crise e o que se faz no pós-crise. Então, de forma sucinta, o pré-crise é o manual de gestão de crise, é um documento preventivo, um trabalho preventivo que se faz para saber, para se olhar assim, ei, qual comportamento eu vou adotar se acontecer uma crise? E ainda, outra coisa que pode acontecer,
quais os riscos que a empresa tem, os impactos que uma empresa pode causar previamente. Quais são? Porque se as atividades costumam ter certa regularidade. E toda atividade tem as suas riscos de crise potenciais ali, do que pode ser uma crise. Em vários aspectos, seja na segurança de trabalho, seja na questão jurídica, vários aspectos que eu vou falar um pouco mais para frente. Mas então, pré-crise, deixa eu voltar aqui. O momento de crise, que é como você lida com ela, aí sim o incêndio está acontecendo e você está ali tentando lidar da melhor forma. Que a melhor forma possível ali, dependendo, claro, das condições, porque também as crises são o quê? São circunstanciais. Há muitos tipos de crise e você vai lidar conforme elas vão, conforme o seu material prévio, né, de pré-crise, que você já tem, que deve fazer, e dependendo das ações também. Não, as ações que você consegue tomar enquanto empresa. E o momento de pós-crise é um momento de aprendizado. É um momento de entender, é um momento em que esse profissional de relações públicas ou gestor está ali entendendo o que a crise te trouxe de aprendizado, o que a crise te colocou para trabalhar outros aspectos da empresa, né? Que estavam faltando, que estavam ali com um gap. E também é um momento de avaliação e que tem a se fazer, principalmente, aqui é essencialmente pelo profissional de comunicação. Né? Avaliação e mensuração de como ficou a imagem das empresas depois da crise. Então, o quanto o nome de uma empresa ficou atrelado a tal tragédia, e quanto isso influenciou nos seus negócios, nas suas ações, eu digo da bolsa, né? Então, aqui é sobre a perspectiva financeira, quanto foi esse abalo financeiro. Na imagem, quando eu falo de avaliação e mensuração da imagem, estamos falando aqui de como isso marcou a empresa, né? Claro que você faz isso em tempos. Você faz isso logo após, quando a crise acaba, uma semana, 2 semanas depois, mas também a longo prazo, por exemplo, 6 meses depois. O quanto as pessoas atrelam esse problema à minha empresa. Quando eu digo o meu nome espontaneamente, da minha empresa aqui, para uma pessoa, o quanto ela associa essa crise minha. Então, esse é o momento de entender a nova realidade que se formou depois dessa crise. A ideia é que você tenha aprendizado, a ideia é que você tenha. O momento de crise, você consolida as suas práticas aqui, as suas políticas de anticrise, as suas políticas anticrise não, as suas políticas de como participar. Participar não ficou feio, né? Mas de como você lidou com aquilo. Então, como você lidou? Ficou aprendizado disso? Então, é nesse momento que você traz. Vamos ver. Isso. Então, o Manual de Gestão de Crise é um documento que muitas empresas, nossa, a maioria das empresas que poderia ter, feita por esses profissionais, que dá o quê? Orientações de comportamentos, condutas, ações. O comportamento que uma empresa tem, ele deve ser muito alinhado também à missão, visão e valores. E a cultura da empresa. Vou falar por partes, né? Visão, visão e valores da empresa. Então, essa crise aí que aconteceu, diz respeito a algum valor que a empresa prega? Ele respeitou a visão que a empresa tem? Foi contrário? Entendeu? Quais eram mesmo missão, visão, valores? Então, é por isso que muitas vezes as empresas nos comunicados oficiais colocam isso, lembram desses aspectos, porque isso é a personalidade, se eu posso dizer assim, da marca. É o que ela acredita, atrelada com a realidade, né? com o jeito de fazer, o jeito dela agir no mercado, com as suas ações e comportamentos. Então, foi corrompido alguma missão dos valores? O manual de crises pode dizer isso. Se temos tais valores, se isso acontecer, se um funcionário, por exemplo, se respeitar, por exemplo, uma empresa que prega pela diversidade, se houve dentro da empresa algum funcionário que foi homofóbico, transfóbico, qualquer coisa do tipo, racista, e
E isso não está na conduta da empresa, aliás, isso é crime, né? Vamos lembrar também. Repara como foi um valor quebrado da empresa e que pode ser previsto a demissão. Relembrar a missão dos valores, ter um porta-voz, né? Enfim, indicar ações. Esse tudo é um trabalho premonitório que pode e deve ser feito. É uma manual de gestão de crise, como lidar. Poderia ter ajudado. Então, é um trabalho preventivo. Olha aqui onde pode ter crise. Então, aqui é um trabalho grande que dá para se fazer. Onde pode ter crise? Onde se pode acontecer crise? A área de produção, foi o caso do exemplo do The Office. A comercialização, eu acho que comercialização, eu imagino que uma questão financeira, talvez. Se você lança uma promoção, mas na verdade você não cobra por ano. Bom, acho que sim. Distribuição é um problema logístico, de segurança. Então, um problema de segurança dos funcionários, alguma coisa assim, que pode gerar uma crise, né? Então, ao lado de recursos humanos, treinamentos, tem esses pontos. Tem também, segurança do trabalho. Segurança do trabalho acaba sendo um departamento que contribui para que a imagem institucional e a reputação da empresa continue forte. A empresa, enquanto organismo vivo, faz todos os departamentos que tem nela contribuem para uma mesma direção, né? Contribui para a perenidade da empresa, então a perenidade financeira e de execução, e a segurança do trabalho prevê o quê? Prevê menos incidentes ligados à saúde dos funcionários, e tudo isso funciona de forma integrada. Se você tem um problema aqui, uma ponta solta aqui, você pode ter uma crise de imagem que recai sobre o profissional de comunicação, sobre esse profissional. Então, todos esses têm um papel integrado aqui na hora de gerir uma crise. É por isso que a área de comunicação não deve ser vista como uma área distinta às demais da empresa. E que deve ter um diálogo constante, deve se saber o que a empresa está fazendo, os pontos fortes, os pontos fracos, os pontos de risco. Isso é um dos trabalhos também, deixa eu ver se eu anotei, acho que eu vou até subir aqui, que é realizar uma auditoria de vulnerabilidade. Exatamente no momento que você analisa os riscos das suas atividades. E isso é um trabalho que envolve toda a empresa. Então, é um trabalho de diálogo, é um trabalho de compreensão das áreas, ainda mais das diversas áreas, né? Então, TI, muitas áreas que a gente não tem domínio e que, para se ter uma compreensão razoável, se faz necessário o diálogo com todas essas. Por isso que relações públicas tem no nome, tem envolvido no nome a palavra relações. Você tem que ser uma pessoa que cria pontes dentro da sua própria empresa e não faz desdém com nenhum setor da empresa, e independentemente da hierarquia, não se coloca ali a pessoa, terceirizados também, né? Acho que terceirizados são um público que envolve a empresa, que muitas vezes eles não são considerados como parte da empresa, mas ainda mais e especialmente aqueles que atuam dentro da própria empresa, né? E não se sentem parte, não recebem comunicados, não estão em diálogo ali com o restante da empresa, se sentem excluídos. Então, por isso que tem esse trabalho de ponte. Então, a auditoria de vulnerabilidade é um dos documentos que podem ser feitos, podem ser estudados e trabalhados para que você tenha uma consciência maior sobre a própria empresa. Muito bem. Agora aqui eu trago, isso aqui são quatro pontos exatamente que vindos do livro. Deixa eu ver se consigo aumentar um pouquinho mais. São exatamente vindo desse artigo do livro da Margarida Ponte, de 2007,
que dá um plano básico de ação para as crises, né? E alguns vão se repetindo, porque vão acabar repetindo alguns pontos que eu falei, porque são pontos que, independentemente do modo que você tem para gerir a crise, alguns pontos vão sempre se repetir. Por exemplo, identificar possíveis problemas. Isso aqui é uma questão de tentar prever. O que pode dar problema aqui? Né? Muito bem. Isso envolve estudo dos problemas mais comuns, na análise de mercado, ainda mais se ele for um mercado emergente, ainda mais você precisa fazer isso para justamente ter esse comportamento de predizer o que pode ser problema e assim estar um pouco mais preparado para ele. Ah, tá. Crises públicas com outras marcas. Então, olhar o seu concorrente, se ele passou por um problema parecido, que tal estudar esse caso, faz um estudo de caso, entende o que aconteceu, por que aconteceu, o que a empresa tinha à disposição para fazer naquele momento e o que ela fez. Esses são pontos-chave para a gestão da crise. E depois da crise, como que a marca ficou? Entendeu? Quais foram os impactos depois? Esses são pontos para ver também. Procure casos que ocorreram no Brasil ou no exterior. Né? O mercado que você atua, muito facilmente, já tem outra pessoa em algum canto do mundo que já faz essa atividade ou está começando a fazer agora igual você. Então, fazer esse estudo, acho que eu posso chamar de benchmarking, acho que eu posso chamar benchmarking, né? De olhar para a concorrência, e aprender com ela. Usar ela para aprender sobre o seu próprio segmento de mercado. Para que assim você consiga prever e identificar possíveis problemas. Vamos lá. Para terminar, dispor de interlocutores competentes. Ah, olha só, olha a importância de um profissional para se falar em nome da empresa, para ser a personificação da empresa. Michael Scott tentou fazer isso e foi cômico demais, né, quando aconteceu. Mas o que ele cumpria ali? Um papel de porta-voz. Um papel de, vou falar em nome da empresa, tenho nas minhas mãos aqui o poder de falar em nome da empresa. Claro que isso atrela ao cargo, né? Então, quando um CEO fala, é por isso que CEOs se posicionam. Por isso que CEOs têm se posicionado ainda mais atualmente. Eles são a personificação da empresa. Isso é ótimo, porque traz uns bons exemplos. Por exemplo, vou falar, por exemplo, da Magalu, que tem sido um exemplo aí. A Magalu, a Luísa Trajano é uma CEO pública da empresa e que o que ela faz está atrelado ali a empresa, a Magalu, ao jeito que a Magalu opera. Isso é bom porque traz a humanização. A Luísa Trajano é uma figura que humaniza a marca. Fala, olha, tem uma pessoa, tem uma mulher que representa todo esse conglomerado aqui. Né? No seu jeito de direção, né? No quesito de governança corporativa. A Luísa Trajano, ela representa essa governança que a Magalu faz. Né? Claro que ela conta com conselhos administrativos ali para gerir seu trabalho, mas ela é a figura. Ela representa a marca. Ela tem isso com ela. Muito bem. Viabilizar ações rápidas. Ah, tá. Isso, aqui estamos falando do momento de crise. Viabilizar ações rápidas com objetividade e eficiência. Então, em nenhum momento desse episódio de The Office, eu me lembro deles ressaltarem com objetividade o seguinte: estamos
substituindo todos os papéis, os produtos, né? Vamos falar de forma geral. Estamos substituindo todos os produtos imediatamente para que você não fique sem, porque você enviou um papel que você não, no caso da empresa, você enviou um papel que não pode ser utilizado, você ficou sem o papel. Então, além do quesito moral ali, o quesito emocional de você ter recebido esses papéis e pode ter se prejudicado com o cliente, ainda tem o fato que você está sem papel. E se a empresa não mandar o dela, ela vai comprar do outro e pode te trocar pela outra empresa, justamente por conta de uma crise. Então, eu não lembro de nenhum momento eles falando com essa objetividade que estamos substituindo todos os papéis imediatamente, além do pedido de desculpas, né? Muito bem. E eficiência também. Tá. Com menos problemas e menores danos à imagem. Isso é uma questão de que vão acontecer nesse episódio, que é buscar menores danos à imagem. O que estava se buscando ali naquele episódio? O quesito espetáculo de egocentrismo ali dos dois personagens ali, representados pelo Michael e do Dwight. Então, o ponto principal, que é o que as relações públicas se preocupa, é com os menores danos à imagem. Porque a imagem é um ativo intangível das organizações. É um ativo intangível das organizações. A reputação também. E a reputação também. E isso, né, influencia muito nos negócios, na continuidade desses negócios, né? Quantas pessoas perderam suas carreiras justamente por conta perderam seus trabalhos, perderam suas oportunidades de trabalho por conta da sua imagem, reputação e ações, né? Não podemos nunca desassociar isso. A imagem também está muito atrelada ao que você faz, né? É o que você faz e nesse mundo, além do que é essa percepção de você. Bom, equipes técnicas. As ações contam sempre com equipes técnicas, times técnicos e multidisciplinares. Acho que eu escrevi aqui embaixo. Não escrevi. Mas aqui você sempre vai lidar com equipes multidisciplinares. Quando a questão é algo que acontece nas suas ações operacionais, ou, deixa eu ver como é que eu vou falar, algo que não envolve diretamente um depoimento, quando não envolve um depoimento, uma narrativa, algo ligado mais à comunicação, envolve você tem menos espaço de atuação. Não, vou me colocar de outra maneira aqui. A crise com produtos é um problema de logística e é um problema de gestão de qualidade que aconteceria. A qualidade do produto tal não foi conferida e foi enviada de tal jeito, o que gerou prejuízos a tantas pessoas lá. Então, quando envolve essa questão de qualidade, uma questão interna, com certeza essa é uma questão que envolve times multidisciplinares, porque enquanto comunicadores, eles vão lidar com o relacionamento, com a imprensa, com os públicos, com as pessoas afetadas, com os clientes, com os familiares dos clientes, porque pode envolver, tem vários stakeholders aí sendo vistos, vários públicos sendo lidados ali nessa relação. E enquanto que, deixa eu ver como é que eu escrevi aqui, comunicadores lidar com o relacionamento, pronunciamentos oficiais, pronunciamentos institucionais, beleza. Enquanto que os times, as equipes mais operacionais, tá me fugindo o nome agora, mas as equipes operacionais vão cuidar do que está acontecendo aqui. Se digamos que a empresa tem um problema com todos os caminhões que transportam papel. Simplesmente todos os caminhões não estão disponíveis. Esse é um problema que os responsáveis da área vão estar envolvidos para a solução dele. E que, nesses casos em especial, a área de comunicação não tem exatamente o que fazer. Ela tem como comunicar e tem como gerir esse relacionamento.
Mas os responsáveis ali por resolver aquele problema são os gestores daquele setor e também a alta administração, que vai liberar verba para a solução daquele problema e etc. E aí é onde a gente, enquanto comunicadores, não tem um papel direto. Enquanto outros que envolvem narrativa, que envolvem problemas com funcionários, tudo que envolve relacionamento, está mais diretamente ligado a nós. Vamos lá para o último tópico de o tópico é, né, lembrando, plano básico de ação. O último tópico é realizar simulações para aprimorar procedimentos. Então, no caso do que eu citei, são problemas de qualidade, de gestão de qualidade. Então, gestão de qualidade. Então, como eu posso aprimorar esse procedimento? Eu tinha colocado aqui, está até meio fora de lugar, mas é a questão de que o treinamento, muitas empresas comerciais é um nome feio, né? Mas muitas empresas têm essa semana interna. Eu tinha até pegado como que é a sigla CIPAT, agora eu esqueci. Semana Interna de Prevenção a Acidente de Trabalho. Nossa, lembrei. Se não me engano é isso. Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. São aquelas simulações de emergência, de incêndio, fazer simulações num ambiente controlado, que não há vítimas, não há uma urgência. É muito importante essas semanas para que os funcionários sempre estejam mais preparados do que antes para realizar. E por que acontece todo ano? Porque existe uma rotatividade de funcionários. Então, essas são semanas que acontecem anualmente nas empresas. E aí elas param o trabalho que estão fazendo no dia a dia para realizar essa simulação. Vamos todo mundo pegar a escada de incêndio para fazer além dos demais procedimentos, tá? Não estou falando que é só pegar a escada de incêndio que está tudo certo. Mas esses são treinamentos bombeiros que é uma crise o quê? É uma crise que envolve a integridade física, né, das pessoas, para garantir que, né, que numa situação de incêndio você tenha mais pessoas salvas, enfim. E isso é o quê? Isso é realizar simulações. Então, todo esse departamento de segurança do trabalho, importantíssimo. O pessoal confere qualidade, já falei. E tem esse último tópico aqui, que é o setor jurídico. Crises jurídicas também influenciam a imagem e a reputação. Então, contratos, esse funcionário que coloca a empresa numa ação judicial ou uma ação coletiva de funcionários é algo que reflete, que recai também sobre a imagem. Então, tem todo esse aspecto multidisciplinar numa crise dessa. Então, o que o setor jurídico está fazendo? Qual é o trabalho preventivo que o setor jurídico já fez em relação a esses casos? O setor jurídico está considerando as demandas que os funcionários estão pedindo? Como que está esse diálogo? Como que está esse relacionamento? O quanto que a empresa pode fazer pelos funcionários para que eles estejam mais satisfeitos e que crises como essa, como uma ação judicial, não aconteça. Né? Então, temos aqui, então vou até fechar agora os itens, porque é isso que eu tinha para trazer hoje. São esses guias, tá? E aqui é o que eu falei naquele momento, né? Alguns tipos de crise. Então, é isso que eu tinha para falar hoje. Obrigado por você que assistiu até aqui. Se gostou desse tópico, gostaria que eu falasse mais, deixa um comentário aqui embaixo. Me siga também no Instagram, MarcelRP, que eu estou sempre falando sobre alguns aspectos que eu estou estudando, que envolvam gestão, relações públicas, marketing e redes sociais, e também linguística, porque às vezes eu me envolvo nesses assuntos. Então, deixa o like no vídeo, e muito obrigado, e até a próxima.